Seja bem-vindo a mais um culto online. Espero que você seja edificado com essa palavra e que o Espírito Santo venha tocar você onde estiver. Boa noite a todos, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta noite, que o Espírito Santo continue estando em cada lar dos irmãos aqui da IBAME e de onde essa mensagem foi alcançada. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para aprendermos juntos e meditarmos naquilo que o Senhor tem trago aos nossos corações. Quero ler duas passagens na palavra do Senhor. A primeira está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a estatura da sua nem para a altura de sua estatura, porque o que tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E lá, no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2 e 3, diz assim: Porque foi subindo como renovo perante ele, é como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Baseando nessas duas palavras, eu quero meditar um pouco hoje sobre a questão da aparência, daquilo que nós julgamos e do que Deus vê em nós como aparência, né? Hoje em dia, nós vivemos num mundo em que a aparência é ponto fundamental em qualquer situação. Meu marido conta o caso de uma senhora, ele trabalhava na loja Lucia, em que ela entrou na loja toda com a bota cheia de barro, de chapéu de palha, e procurou comprar uma das máquinas mais caras da loja. Nenhum vendedor deu atenção, nem levou em assunto que ela queria. E ele, aproximando-se dela, ela comprou, resumindo a história, uma das máquinas mais caras da loja e pagou à vista. Mas ninguém a levou em conta por causa da sua aparência. Quantas vezes nós olhamos para a pessoa e a julgamos pela aparência, pela roupa que veste, pela forma que está trajado, pelo carro que anda, pela casa que tem? Em toda a história, a aparência sempre foi fundamental no ser humano. Eva, quando ela olhou para aquele fruto, a gente julga que seja uma maçã, mas não é claro isso na Bíblia, ela foi atraída pela aparência da fruta. Os seus olhos viram a aparência. Na primeira passagem que nós lemos, fala do profeta Samuel, que foi escolher o futuro rei, e ele olhou para a aparência. Ele viu os irmãos de Davi e achou-os formosos, fortes, eram homens de guerra, eram do exército, mas só tinha aparência. E Deus mandou com que ele procurasse Davi, que não tinha aparência nenhuma. Os filmes, as fotos mostram Davi como um bonito, formoso, mas a Bíblia não deixa claro com isso. Ele diz que Davi era ruivo, pastor de ovelhas, andava no campo. A segunda passagem que nós vemos fala da aparência de Jesus. Jesus não tinha beleza nem formosura. Jesus não é essa imagem que prega aí de um homem alto, loiro, de olhos azuis. Não. Jesus era um homem de serviço, como se fosse de serviço forçado, trabalhava de sol a sol, trabalhava na carpintaria, depois ele pregava e andava de sol a sol. Era um homem que não tinha nenhum tipo de conforto nem de luxo. Jesus andava a pé, mas irmã Giselda não tinha carro. Não, mas os grandes naquela época tinham carroças, tinham escravos para os carregarem. Jesus não, Jesus andava como qualquer um de nós. E por isso ele perdeu a aparência bela. Segundo os historiadores, se você pesquisar na internet, vai ver que a aparência de Jesus não tem nada a ver com essas fotos que eles falam. Porque nós olhamos com os olhos. Tudo que entra na nossa mente, entra através dos nossos olhos. Tudo que a gente vê, a gente analisa primeiro aquilo que está por fora. A beleza exterior. Zaqueu, um outro personagem na Bíblia, teve vários problemas por causa da sua estatura. A Bíblia diz que Zaqueu era pequeno. Ele não conseguia chegar através disso porque ele era pequeno, ele não tinha aparência. Ele era até bem de vida, vamos dizer assim, mas ele não tinha aparência. Ele usou de estratégia para chegar até Jesus. Ele correu na frente de todo mundo. Ele subiu na figueira, porque a sua estatura não permitia que ele visse Jesus. Nós temos a nossa beleza interior e a nossa beleza exterior. A exterior hoje em dia está em conta. Ultimamente, esses cursos de maquiagem, de maquiadoras, é a profissão do momento. Nós não vemos mais a pessoa como ela é.
Existem inúmeros artifícios para melhorar a aparência. Há mulheres, principalmente, que fazem, como a gente diz, uma limpeza e se transformam em outra pessoa. Hoje em dia a gente vê as academias lotadas de gente, às vezes pela saúde, às vezes simplesmente pela aparência. E as livrarias vazias, sem muito interesse, porque a onda que nós vivemos hoje é de uma beleza exterior. Quando se procura alguém para casar, ou para ser uma companheira, geralmente, a primeira coisa que se olha é a aparência. Olha se tem beleza, se tem condição financeira, se tem isso ou se tem aquilo. Muitas vezes nós olhamos para uma irmãzinha que não fala bem o português, ou não anda com determinado tipo de roupa, e não imaginamos o potencial espiritual que ela tem. Às vezes fala um português trocado, mas tem uma essência de Deus tremenda, que nós muitas vezes não temos. Então hoje eu quero dizer para você que nós temos que ver em cada um de nós, nosso irmão, a nossa essência interior. A nosso interior tem a ver com a nossa inteligência, com a simpatia, com o nosso lado humano, espiritual, de olhar para nós mesmos e para o outro de uma maneira diferente. Nós vivemos e proclamamos o preconceito de várias maneiras, muitas vezes por causa da aparência. Um negro mal vestido já é visto como um mau elemento. Uma pessoa gorda sofre inúmeros preconceitos, porque nós vemos assim. E eu acho lindo quando a palavra de Deus diz que Jesus, o Senhor, não vê com os olhos humanos. Quando ele olha para o mendigo, para o bêbado, para o alcoólatra, ele não vê um jogado, um marginal à margem da sociedade. Ele vê uma pessoa capaz de ser salva. Ele vê alguém que pode ser transformado em algo maior. Jesus olha o nosso interior, a nossa essência. Mas a beleza não precisa ser deixada de lado. A Bíblia diz que a beleza é passageira. Não diz que não tem que ter cuidados, tem que ter com a aparência. Principalmente porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas o que não podemos ter é um exagero, uma essência exagerada, uma capacidade exagerada de ver só no outro aquilo que ele é exteriormente. Porque Jesus não nos vê assim. A gente vê Esther na Bíblia, que ela foi... o rei se atraiu por ela pela beleza também. Mas ela tinha mais coisas além da beleza exterior. Ela tinha simplicidade, ela tinha submissão, ela era uma mulher de oração e se tornou rainha. Mas que nós possamos ressaltar a beleza que temos em cada um de nós e que possamos ver o que Jesus vê em nós, no nosso próximo. Não nos deixamos levar pelo mundo, só o que o mundo quer, só o que o mundo acha, só o que é bonito. A gente vê inúmeros adolescentes que hoje em dia roubam e até fazem vários delitos porque quer um tênis caro, uma coisa cara, porque o pai não pode dar. É levado pela cobiça, é levado pela mídia, pelas propagandas, que tudo tem que ter o do melhor. Quando Jesus veio a esse mundo mostrar que o que importa é a nossa essência, é o nosso interior, é o nosso modo de tratar, é o nosso modo de viver. O homem não vê como Deus vê com o coração. E nesse base nós temos a diferença entre o verbo ser e o verbo ter. A pessoa pode ser um pecador, ele pode ser uma pessoa errada, eu posso ser alguém que cometeu um erro, mas eu tenho que ter a essência de Cristo em mim. Eu tenho que buscar a imagem e a semelhança do meu Criador. Porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Às vezes estar caído, está derrotado, está na miséria, está na prostituição, está nas drogas, mas foi criado à imagem de Cristo. Preciso voltar à essência, ao interior, a buscar aquilo que realmente importa para o Senhor Jesus. Deus não vê os seus pecados. Deus vê os seus pecados, mas Ele quer transformar o pecado em um pecador em um santo. Ele quer transformar aquilo que é negativo em nós em algo que é positivo. Cabe a nós termos a simplicidade das pombas e a prudência da serpente, diz a palavra de Deus. A simplicidade das pombas e a prudência da serpente. Muitas vezes a pessoa não tem em casa, só tem em casa arroz e feijão, mas anda numa roupa e numa estica que nem se imagina, porque a preocupação maior é com a aparência. Precisamos ser verdadeiros, ressaltar em nós a essência de Cristo, a humildade, a simplicidade
de olhar para nós mesmos, para o nosso próximo, como Cristo olhou para cada um de nós, como Ele nos colocou. Não podemos ser guiados pelo mundo, pelo que o mundo diz, que a moda é assim, que a moda é assada, e fazer exatamente como o mundo quer. Não precisamos ser como o mundo, usar o que o mundo usa, ter o que o mundo tem. Precisamos ter Cristo, a essência de Cristo em cada um de nós. Isso nos fará grande, isso nos fará poderoso, isso nos fará vencedores. A Bíblia diz que o coração pode nos enganar. Aquilo que nos vemos pode nos enganar. A Bíblia diz, há um ditado popular que fala: as aparências quase sempre enganam. Porque nós olhamos com os olhos humanos, mas precisamos ter os olhos de Cristo em cada um de nós. O perigo de nós como humanos está nos nossos olhos, do que vemos ou do que ouvimos. Porque isso é que coloca dentro de nós uma essência que não é a de Cristo, que não é de Deus. A visão de Deus é o melhor para nós. A visão de Deus vai além da nossa aparência. A visão de Deus vê a sinceridade do nosso coração. Deus nos conhece mais do que nós mesmos, irmãos. Não adianta eu falar algo que Deus sabe do meu coração, do meu interior, do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Isso chama-se hipocrisia. A gente falar uma coisa que você não é. A visão de Deus é de futuro. Ele olha para nós no estado pecador, miserável, e nos vê como grandes pregadores, grandes anunciadores da palavra de Deus. O Senhor nos vê como grandes, porque Ele pode fazer isso em nós. A gente muitas vezes olha para uma pessoa humilde e muitas vezes até humilhamos. E muitas vezes esse mundo dá volta e lá na frente ele se torna alguém de quem nós iremos precisar. Isso acontece com muitos pais que abandonam seus filhos na infância, filhos de mãe solteira, e o filho cresce, se torna um adulto e de repente o pai o vê como uma pessoa de igual para igual com ele. Porque o mundo gira, as coisas andam e nós não somos únicos e nem somos onipotentes na face da terra. A Bíblia demonstra vários humanos, vários heróis humanos cheios de falha, cheios de fraqueza, mas que Deus viu neles um grande potencial. Moisés achava que não podia fazer nada. Quantos? Todos eles se achavam pequenos e Deus os transformou no grande, porque Deus via em cada um a essência, a principal coisa que é dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos pecadores, mas que Cristo nos transforma em santos. Nós precisamos a cada dia, a cada minuto, proclamar e anunciar a imagem de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Eu sempre falo, é muito fácil adorar Jesus. Difícil é fazer como Ele fez. Difícil é fazer o que Ele fez. Mas precisamos, nesses últimos tempos, mais do que nunca, ser sal da terra e luz do mundo. Porque precisamos que Deus nos traga ao mundo a imagem dele em nós. Precisamos ser testemunhos vivos do Evangelho que pregamos. Se pregamos essa palavra, precisamos mostrar isso através das nossas atitudes, das nossas ações, com sinceridade do coração, com a pureza do coração. Muitas vezes alguém diz assim: eu não sou de levar desaforo para casa. Leve o seu desaforo para Deus. Nem que o mundo nos veja como bobos, aquele que sempre perdoa, que sempre esquece, que sempre deixa para lá, que está sempre com dó do irmãozinho. Não, nós somos, na verdade, tentando resgatar vidas, resgatar pessoas para o Evangelho, porque o Evangelho transforma, a palavra de Deus é quem transforma. A Bíblia diz que a verdade liberta, a verdade da palavra. E se com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, nossa singeleza de coração, trouxermos alguém destruído, ele será transformado pelo poder da palavra de Deus. Que possamos ser imitadores de Cristo, guardar a essência de Cristo que é em nós, preservar aquilo de menor que nós temos para o mundo, mas que para Deus é algo tão grande, tão poderoso, que é a essência do coração, a humildade, a simplicidade. A palavra de Deus diz assim: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo das tuas sombras, das tuas asas. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos ama, mesmo falho, mesmo pecadores, mesmo pequeninos que achamos que somos. Mas temos algo a fazer para o reino de Deus. Às vezes achamos que não temos nada a fazer, mas que Deus possa despertar em cada um o dom e o talento que você tem em fazer.
Às vezes parece pequeno para o mundo, mas para Deus é algo gigante, é algo poderoso, é naquilo que Ele quer te usar. Também diz lá, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Deus habita no coração sincero, no coração verdadeiro. Não há nenhum que chegue diante de Deus no coração contrito e verdadeiro que não seja ouvido, que não seja atendido pelo Senhor. Não se sinta humilhado, não se sinta pequeno, mas que Deus possa ressaltar em cada um de nós a essência daquilo que nós somos, do poder de Deus que há em nós, do que nós podemos fazer com a essência de Cristo que há em nós. Hebreus 13 fala, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que possamos ser felizes com o que temos, na nossa simplicidade do nosso lar, na simplicidade do que temos, do nosso salário, do nosso emprego, que possamos aprender a viver aquilo que Deus tem nos dado. Se há oportunidade de ter algo melhor, amém, lutemos por isso, mas que não possamos lastimar, nem blasfemar, nem falar coisas negativas com aquilo que temos. O pouco que eu tenho, que eu acho que é pouco, é meu, é a minha família, é os meus filhos, é o meu marido, é o meu casamento, é a minha vida. E isso temos que ser gratos a Deus. Não, nós possamos não olhar para a vida do outro, achar que a dele é melhor, que a dele tem mais, que o marido é melhor, que o filho é melhor. Não. Aquilo que Deus nos deu é aquilo responsabilidade nossa, de cuidar, de zelar e principalmente ser gratos a Deus. Não ficar querendo coisas grandes, coisas maiores. Isso acontece muito em casamento, a querer um marido que seja igual ao de fulano de tal. Aquilo que Deus te deu é o que nós precisamos ter, é aquilo que Deus vai ser transformado em algo poderoso. É na essência que cada um valemos mais do que o outro. A Bíblia também diz que o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva. A sua flor cai e a beleza de seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Tudo deste mundo é perecível. As riquezas, os carros, as casas. Como a pastora e o pastor sempre falam, o caixão não tem bolso, não se leva nada. Que nós possamos valorizar aquilo que temos, nossa simplicidade, no nosso pouco, que parece pouco aos nossos olhos. Porque a gente sempre tem a tendência de comparar com mais. Se você olhar à sua volta, tem gente que tem muito menos do que você e é muito mais feliz. Conheço muitas pessoas que fizeram grandezas com salários bem pequenos. Conheço pessoas que têm salários altíssimos e que não fazem quase nada. Porque é o modo de agir, é onde está o coração. A Bíblia diz que onde está o teu coração está o teu tesouro. Que nessa noite nós possamos levar em conta não somente a nossa aparência, nem o nosso exterior, nem o exterior do meu irmão e da minha irmã, mas possamos olhar para dentro de cada um de nós, olhar para dentro do meu irmão, para imaginar dele o que ele tem de melhor e extrair daquilo ali o melhor para a obra de Deus. Que o Senhor Jesus possa nos trazer nessa noite reflexão sobre como melhorar o meu modo de ver as pessoas e como melhorar o meu modo de ver a mim mesmo. Que Deus possa, em cada coração, nessa noite, trazer isso e trazer a simplicidade em cada coração. Eu gostaria de orar hoje, com todos nós juntos, oramos ao Senhor por essa questão. Deus de amor e de paz. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Perdoa-se a nossa ingratidão, a nossa maneira de achar que temos poucos, que não somos muitos, Senhor. Mas que Tu possa nos dar, Senhor, simplicidade de coração, Jesus. Que possamos não olhar para a aparência do meu irmão, nem para a aparência minha simplesmente, querer estar sempre bem, estar sempre bem vestido ou bem arrumado, mas que eu possa ter aquilo, Senhor, que Tu me destes e transformar aquilo em algo grandioso para Ti. Que eu possa, ó Deus, transformar tudo que Tu me deste em bênção, Senhor, e isso crescer cada dia mais. Senhor, guarda o nosso coração, guarda os nossos olhos, Senhor, que nós não possamos imitar o mundo, nós possamos ser luz e sal, Senhor. Ser a diferença dessa geração corrompida, que se corrompe por dinheiro, que se corrompe por poder, Senhor. Que possamos manter a nossa essência de Cristo, a simplicidade e a singeleza do coração, para que possamos herdar o céu, Senhor, e trazer almas para Ti. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto online. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida.